Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Amor Pode. Eu sou a Catarina Rodrigues Batista e este é um espaço de conversa consciente sobre aquilo que nos liga à vida, os vínculos que criamos, os que herdamos e os que tantas vezes ficam por ver. Este podcast lembra-te que quando um vínculo é visto, algo dentro de nós relaxa e a vida volta a fluir. Por isso, senta-te comigo, respira fundo e vamos começar. E é uma frase que eu ouço com muita frequência. Às vezes, até dita com alguma resignação, às vezes com tristeza, às vezes com uma espécie de alívio, um alívio até estranho, como se a pessoa ficasse resignada quando diz esta frase. Isto é de família. É da família a ansiedade, a depressão, os padrões de relação, é de família as dificuldades com o dinheiro, a tendência para algum isolamento, é de família haver conflitos que se repetem, mães que não falam com os filhos que não falam com as mães. E as pessoas dizem como que a justificar o que acontece, dizem é da família. E quando nós dizemos isto, o que é que nós, no fundo, estamos aqui a querer dizer? Muitas vezes estamos a dizer não há nada a fazer, estamos a dizer é assim, sempre foi assim, vai continuar a ser assim, estamos a dizer, sem saber muito bem, de forma um bocadinho inconsciente, eu sou o fruto das histórias que a minha família produziu. E eu hoje quero falar contigo exatamente sobre isto. Não para negar que há coisas que nós herdamos, sim, isso é real, mas para nós fazermos aqui uma distinção que pode mudar tudo. Herdar não é o mesmo que estar condenado a. Ou seja, quando nós falamos de heranças familiares neste contexto das constelações familiares, nós não estamos a falar só de traços de personalidade, comportamentos aprendidos, estamos também a falar de algo mais profundo. Estamos a falar daquilo que provavelmente até já vocês já me ouviram falar, lealdades invisíveis, que no fundo são padrões que o sistema criou, não por maldade, não por karma, não por fraqueza, mas como forma de sobrevivência, como forma de manter aqui a união, a coesão entre a família, como forma de honrar, à sua maneira, os que vieram antes de nós. Quando uma família perde alguém de forma trágica, traumática, e, por exemplo, nunca mais volta a falar disso, alguém mais tarde vai carregar o destino da pessoa que morreu de forma trágica e de qual ninguém já fala. Não porque escolheu carregar esse fardo, não é isso, mas porque o sistema não sabe onde vai colocar aquele peso. Ele sabe que vai colocar em alguém que vem a seguir. Quando alguém, por exemplo, é excluído da família, quando ah, esta exclusão é por vergonha, por conflitos, por segredos, o que é que o sistema vai fazer? O sistema não vai esquecer essa pessoa, porque essa pessoa pertence ao sistema. O que o sistema vai fazer é encontrar alguém, numa geração depois, para repetir um destino semelhante, para que haja alguém neste sistema que tenha a coragem de ir olhar para aquilo que aconteceu. Então, essa pessoa vai se identificar com a pessoa que foi excluída, sem saber muito bem porquê, mas quando tem a coragem de ir à procura de respostas, então essa pessoa pode ser incluída novamente no sistema. Também acontece, por exemplo, quando há questões de injustiças.
questões de injustiças que nunca foram nomeadas, essas questões vão continuar a ressoar no sistema por gerações e gerações, através de relações que vão ser injustas, através de contratos que vão ser injustos, através de escolhas que vão ser injustas, através até do aparecimento de uma doença que a pessoa diz: isto não é justo, isto não é fatalismo, isto não é carregar culpas, isto é nós encontrarmos uma forma de voltar a incluir todos estes que foram excluídos. O trabalho sistémico, no fundo, não diz que tu estás preso à tua linhagem. Diz que, aquilo que não foi visto continua a agir até alguém ter a coragem de olhar para aquilo que aconteceu. E o que continua a agir sem ser visto parece destino, mas no fundo não é. Então, deixa-me aqui contar-te algo que acontece muitas vezes nas constelações. Por exemplo, uma pessoa chega com um determinado padrão, não consegue mudar esse padrão. Ela já tentou tudo, já fez terapia, trabalho interno, fez tarô, fez alinhamento dos chakras, fez enraizamento, percebe de onde é que veio e mesmo assim continua tudo igual. E quando nós olhamos para o seu sistema, o que é que nós vamos aqui encontrar? Vamos encontrar a base, a raiz deste problema e vamos trazer à superfície, trazer ao consciente o que estava por ser visto. Muitas vezes vamos encontrar alguém, esse alguém que foi excluído ou alguém que está fora da ordem. Pode ter sido, por exemplo, um avô que perdeu um filho que nunca chorou, porque os homens não choram. Pode ter sido uma bisavó que foi excluída da família por uma razão que ninguém já se lembra. Uma história que ficou enterrada porque era demasiado dolorosa para ser contada. Muitas vezes acontece quando há histórias que ficam enterradas. Vai haver numa geração posterior pessoas com Alzheimer. Porquê? Porque querem levar essa história para a cova, como se costuma dizer. E quando este alguém, estas pessoas que não foram vistas, que não foram reconhecidas, que foram esquecidas, as histórias que não foram contadas, quando finalmente são vistas, são reconhecidas, são testemunhadas novamente, quando os excluídos são acolhidos e voltam ao sistema, algo muda. Algo muda. Não de uma forma repentina, não de uma forma dramática, uh, mas aquilo que era o padrão que se repetia e que não se conseguia resolver, esse padrão começa a dissolver-se. Esse padrão perde força. Porquê? Porque já não precisa de ser carregado. Aquilo que era necessário ser visto, aquilo que era necessário ser integrado, foi visto. E é aqui que está a chave que eu quero que tu hoje leves deste episódio. A herança não desaparece quando é vista. A história não se apaga, a história não se modifica. A dor não se desfaz como se fosse mágica, como se nunca tivesse existido. Mas aquela dor, aquela tragédia, deixa de precisar de ser repetida, porque já foi vista. Aquilo que era preciso ser visto já foi visto, já foi trazido à luz. E isto faz toda a diferença entre repetir e transformar. É a diferença entre herança e destino. Por isso é que eu digo que as heranças familiares não têm que ser um destino trágico. E há algo que muitas pessoas sentem, mas que não conseguem aqui dar-lhe um nome. Raramente elas conseguem nomear aquilo que sentem. Pode ser uma espécie de culpa quando as coisas correm bem, pode ser uma sabotagem que acontece exatamente no momento em que tudo parecia possível, uma dificuldade de ultrapassar, por exemplo, um teto financeiro, como se houvesse realmente aqui um teto invisível que elas não conseguem ultrapassar. E no trabalho sistémico chama-se a isso lealdade também invisível. É uma forma inconsciente, profunda,
de nós pertencermos. Porque de forma inconsciente nós pensamos, se eu for feliz quando a minha mãe, por exemplo, não foi, eu estou a trair algo do meu sistema. Se eu ganhar mais do que o meu pai, eu estou a deixá-los para trás. Se eu construir o que a minha família não conseguiu construir, estou a mostrar que eles falharam. E nenhum destes pensamentos é consciente. Nenhum destes pensamentos é racional. Mas o sistema sente-os e age a partir deles. E quando nós conseguimos reconhecer, quando nós conseguimos olhar para estas realidades com clareza, podemos lhes dizer: eu vejo-te, eu escolho honrar e fazer de outra forma. Quando nós dizemos estas palavras do nosso coração, algo se liberta. Não porque deixamos de pertencer, não é isso, esse é o nosso grande medo, mas porque nós passamos a pertencer de uma forma consciente, de uma forma adulta, em vez de continuarmos a perpetuar de forma automática os padrões da nossa família. E esta é uma das transformações mais silenciosas e mais profundas que este trabalho produz. Mas pode estar agora aqui a pensar, então, o que é que eu faço com tudo isto que eu herdei? Primeira coisa, e a mais importante, é deixarmos de lutar contra aquilo que nós herdamos. Deixamos de lutar contra as realidades invisíveis que nós herdamos. Não porque deves aceitar tudo passivamente, é um karma de família, não, mas porque a luta consome energia. E tu vais precisar exatamente dessa energia para transformar aquilo que tu herdaste. O que herdaste não é um inimigo teu, é a matéria-prima a partir da qual tu podes construir algo diferente, se escolheres vê-la com consciência, com honestidade. E aqui passamos ao segundo ponto, que é ver não é o mesmo que resolver. Teres consciência não é o mesmo que, eu tenho consciência agora do padrão e de onde é que isto veio e já vai tudo resolvido. Não, não é assim que funciona. Tu podes ver um padrão muito claramente e ele continuar a agir na tua vida, porque ver, ter consciência é o início, não é o fim. O que produz transformação é a experiência de algo diferente. É o sistema conseguir viver de forma diferente. Tu conseguis viver de forma diferente. Não só compreender, não só ter consciência, mas agir de forma diferente. E é por isso que este trabalho precisa de ser feito e não apenas pensar, não apenas sentido. Sentir é um primeiro passo, consciência também é um segundo passo, mas agir é aqui a chave que faz toda a diferença. A herança transforma-se quando é trazida à luz, quando é testemunhada, quando o que está excluído é acolhido, quando cada elemento encontra o seu lugar no sistema. Não antes de acontecer isto que eu acabei de dizer. E é aqui que eu quero deixar-te algo muito importante. Há pessoas que chegam até este trabalho das constelações e descobrem que há uma escolha que nunca souberam que tinham. Não a escolha de apagar o passado, não a escolha de se tornarem pessoas completamente diferentes, não a escolha de se libertarem da família como se ela não existisse, não é nada disto. Mas é uma escolha de serem conscientes, de seres conscientes, de conseguirem olhar para aquilo que herdaram com honestidade, sem julgamento, e decidirem aquilo que continua e aquilo que termina neles. E é esta escolha que às vezes não é fácil. Esta escolha existe trabalho, existe presença, existe tempo, existe muitas vezes um acompanhamento, e obviamente que há pessoas, talvez tu sejas até uma dessas pessoas, que quando descobrem que existem estas possíveis escolhas, não conseguem fingir que não sabem. Porque uma vez que tu vês que herdar não é destino, já não podes voltar a olhar para os teus padrões, por exemplo, da mesma forma.
Começamos neste início de episódio a dizer é da família. E terminamos com uma outra frase que eu também quero deixar aqui ao longo deste episódio. Herdar não é destino. Não porque a história da família não importe, elas importam profundamente. Não porque a dor não seja real, a dor é real, mas porque entre o que foi herdado e o que foi repetido, ou aquilo que é repetido, existe um espaço. Um espaço pequeno, às vezes quase invisível, mas é nesse espaço que tudo acontece. É nesse espaço que a tua escolha existe. E há pessoas que, quando entram neste espaço, decidem habitá-lo. Não sozinhas, não de forma perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas de uma forma consciente. E isto muda tudo. Obrigada por estares comigo neste episódio do Amor Pode. Leva contigo aquilo que fez sentido e permite que o resto continue a respirar dentro de ti. Se sentiste que este conteúdo pode ajudar alguém, partilha-o. E lembra-te, quando o vínculo é visto, algo dentro de nós relaxa e a vida volta a fluir.